Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão nessa manhã de quinta-feira? Manhã um pouquinho mais fria, mais aconchegante. Como você está? Tudo bem? Continuando nossa série de mensagens, falando sobre conversas que acontecem numa sessão de terapia ou queixas que chegam até a gente. Hoje vamos falar de relacionamento em específico conjugal. Existem muitas queixas quando chega numa sessão de terapia e de repente a maior queixa do homem ou da mulher não é nada. Existe muito mais coisas, né? Eu costumo dizer que a queixa principal ela é o iceberg, né? Ela está aqui em cima. Mas tem toda uma estrutura, tem todo um contexto para baixo daquilo. E basicamente a gente trata sobre energia masculina e energia feminina. O que é uma energia masculina? O que é uma energia feminina? Aí se você quiser pegar um papel, caneta, ou já tiver em sua mão, a gente prosseguir, vou pegar um cafezinho para começar bem a live. A nossa base bíblica hoje, nosso texto bíblico, ele está em Efésios, capítulo 5, no verso 22. Certidos? E o texto, ele já começa, de certa forma, com a polêmica para os dias de hoje, né? O verso 22 já fala assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. E como é difícil falar sobre submissão, sobre um relacionamento conjugal, se a mulher não entende isso. O que é um relacionamento conjugal? O que é submissa? É eu ser empregada doméstica dele, mulher ser empregada doméstica dele, é pegar os sapatos e pôr lá fora, é servir comida na mesa, é lavar o banheiro, Não, não. A gente está falando de relacionamento, a gente está falando de missão. Qual é a missão do seu marido? Começa por aí. Bom seria se começasse bem antes, né? Num namoro, num encontro, entender, né? O que esse cara tá querendo? É só prazer? É só uma noite? É só um gole? Ou ele quer construir família? Tá, quer construir família, mas qual que é a missão dele? Ele conhece Deus? Ele tem um temor a Deus? Ele respeita Deus? Se ele respeitar Deus, ele vai te respeitar, mulher. Agora, se ele não respeitar Deus, ele não vai te respeitar. Quantas mulheres têm casamento frustrado, chegam numa sessão de terapia, infelizmente porque o homem não respeita ela, ele é agressivo, ele é estúpido, ele é rude, ele é tudo isso. Aí eu pergunto, mas e quando namorava? Ele já não dava sinais de ciúmes? Quando namorava, ele já não tentava te controlar? Por que continuou? Ah, mas eu achei que ia mudar depois do casamento, eu achei que ele ia melhorar, que ia amadurecer. Se o homem não tiver princípio, raramente ele vai mudar. Ele pode estar desvirtuado, ele pode estar fora da energia masculina, ele pode estar ferido, machucado, e se permitir um tratamento, um cuidado, e aí sim ele mudar, ele molda o padrão dele. Mas infelizmente, o que eu mais vejo são homens agressivos, frustrados, machucados, eles contando isso em suas mulheres. Mas há sinais no relacionamento, há sinais no namoro, há sinais no dia a dia dele, no padrão de comportamento, no materialismo. Ele ama e idolatra mais o carro, o som, do que a própria mulher. Se um objeto está em primeiro lugar, como vai ser o futuro, a casa, o relacionamento? Não tem como. Infelizmente. Então, um relacionamento, ele só começa, um namoro, ele só começa porque a mulher permite. Entenda isso.
que a mulher, ela tem um poder de atração. E eu não estou falando de atração sexual, de libido, de pudor, de se expor, de sexualidade. Estou falando do magnetismo. Esse é o poder da mulher. A mulher, ela consegue imaginar, criar na mente e colocar para fora. Esse é um padrão lindo da mulher. Essa é a energia da mulher, a energia criadora. Lá em Gênesis, quando Deus fala, Adão está andando no mundo e está perdido, está batendo cabeça aí já. Farei para ele uma auxiliadora, que seja idônea, que seja igual a ele. Mas uma auxiliadora. E quando ele fala auxiliadora, aí tem um contexto que o homem, ele foi feito da terra, do barro. O gênero masculino, ele foi feito do barro. Foi moldado, planejado, criado, executado, esculpido. Agora a mulher, ela foi feita da costela do homem. Bom dia. A mulher foi feita da costela do homem. Tem muito mais magia, tem muito mais sobrenatural na formação da mulher do que na formação do homem. Porque o homem, a gente tem ali, de certa forma, o rascunho dele, sabe onde que ele veio. Agora, falar que a mulher veio de uma costela, que ela foi gerada de um pedaço de osso, isso é muito mais sobrenatural do que o próprio homem. E com essa base eu falo que o homem, ele é a terra caminhando para o céu. E a mulher é o céu caminhando para a terra. E quando os dois se encontram, há a unificação do belo. Né? Só que, se a mulher passa do linear e continua descendo, ela vai para a sexualidade, ela vai para a sobrevivência, ela vai para coisas mundanas, como a gente tem visto hoje. E se o homem está no linear dele, ele encontra a mulher, mas ele passa, ele vai para a religiosidade, ele vai para o excesso, ele vai para a idolatria, ele vai para o ego, ele vai para o orgulho, porque ele acaba se tornando o seu Deus, o Deus dele mesmo. Então, entenda que o nosso fluxo, a nossa energia, ela é equilibrada. Do mesmo jeito que em tudo tem polaridade positiva e negativa, há uma energia positiva e negativa, a nossa vida também é assim. Não tem como ter uma pilha 100% positiva ou uma pilha 100% negativa. Não tem como que... Não há função, há uma disfunção. O nosso corpo humano ele é elétrico. Ele se carrega pela bateria solar. Mentira, tá bom, fica sem sol. Fica sem vitamina D. Você vai ficar depressivo, seu cabelo vai cair, as suas unhas vão quebrar, você vai engordar, você vai ter um intestino mais preguiçoso, vai se tornar irritável, vai formar fungos e bactérias na sua vida e vai te levar ao fim. Decadência. Mas é instantâneo? Não. A bateria vai se carregando. Até chegar ao fim. Por causa da falta de sol. Quantas pessoas, isso é verídico, Estados Unidos, Canadá, nos ambientes mais frios, têm a tendência ao suicídio, a finalizar a vida no inverno, por falta de vitamina D. É um caso de alerta até. Nos Estados Unidos, Canadá, assim por diante. Quantos homens e mulheres passam mal, estão sofrendo, obesidade, depressão, por falta de vitamina D? E a vitamina D, ela é gerada através do sol, através de alimentos. E a vitamina D, ela é a principal vitamina de defesa do corpo, agente de defesa do corpo. Ele é muito estimulado pelo sol. E nós somos elétricos, né? Fazemos eletrocardiograma, um exame para ver como é que o coração está trabalhando. Se o coração está fraquinho, a gente fala que tem pouco estímulo elétrico. Se o coração está forte, batendo rápido, a gente fala que tem muito estímulo elétrico. Os neurônios, ele faz conexões elétricas. Então, meus amigos, não tem como eu falar de energia e não acreditar na energia. Não tem como falar de relacionamento, de vida, de estrutura, de material, se eu não acreditar na energia do núcleo, dos átomos, dos íons, dos elétrons, da nossa rede de DNA. Tudo é energia. Tudo tem seu positivo e tem o negativo. Tudo tem sua polaridade negativa e sua polaridade negativa. E assim o homem. Vamos pensar que o homem, ele é essa energia positiva. E o positivo, por si só, ele avança. Ele vai atrás. Ele sobe. E o negativo, ele desce. E a mulher tem essa energia negativa. E não é um negativismo, não é uma depreciação da mulher. Porque eu, homem, eu tenho energia positiva e negativa em mim. Não existe. Não tem como nós termos só positivo. Mas eu sou macho, eu sou rude, eu sou chucro. Não é não.
Você finge bem. Ou talvez finge só pra você, que ninguém mais acredita. Sabe por quê? Porque nós necessitamos dessa polaridade feminina. Nós necessitamos dessa polaridade de negativa. Para tudo, para toda a função do coração, do cérebro. A energia negativa, ela nutre, ela cuida, ela gera. Então, quando fala que a mulher ela desce do céu e encontra a terra, o primeiro estágio da mulher é ela entender quem é ela com Deus. Quem é ela com Deus? Que é um ser sagrado, um ser virtuoso. Depois ela entende quem é ela realmente, o belo dela, quem é o seu sagrado feminino. E o que o mundo mais prega é isso, distorcer o sagrado feminino. E o terceiro nível da mulher, de cima para baixo, é a fala, é o nutrir. Por que a mulher fala muito? 20 mil palavras por dia. Tem que ter uma função, né? Não é só fazer fofoca, não é só para estar numa linha de produção, falando, discutindo. Não. Tem que ter uma função sagrada para isso. Tem que ter um propósito, uma ideia de sucesso nessa fala. A mulher nutre através da fala. Ela acolhe, ela encoraja e ela envia. Então, se a sua mãe fala que você é um homem forte, você é um guerreiro, você vai acreditar. Né? Eu falo que a minha mãe sempre falou que eu sou lindo e eu acreditei nela até hoje. E eu acredito mesmo. Para a mamãe, eu posso ser isso. Mas imagina uma mãe que agora ela não tem uma gestão da emoção, ela não soube lidar com sua infância, com seu passado, e vem trazendo uma carga de negativismo, de dores, de traumas, e ela fala para o filho, você não dá em nada, você é um fraco, você é um inútil, você tem que sumir mesmo. Cala a boca e grita em cima dessa criança. A mãe vai nutrir o filho com essas palavras. Agora, são palavras que vai formar um empreendedor, um empresário, um homem, um guerreiro, um político? Não vai formar. E por quê? Porque na hora que essa criança, seja homem ou mulher, essa criança, ela tinha que ser nutrida com amor, com afeto, com palavras de sabedoria, ela não ouviu isso. Ela ouviu o oposto. Aí o futuro é certo. Drogas, bebidas, um homem grosso, rude, uma masculinidade distorcida. Tudo porque no início da sua formação, na sua geração, houve uma distorção, uma disfunção daquilo que era a mamãe e daquilo que era o papai na vida dessa criança. E aí nós vamos evoluindo para o relacionamento. Se a mulher tem esses 3 níveis iniciais e ela está dentro do propósito, está dentro do eixo, ela não precisa falar muito. Ela é como se fosse uma patriarca, ela é como se ela fosse Deus na Terra. Então ela fala, a gente ouve. E além dela falar, a conexão dela com o seu íntimo, com o seu sagrado, com o seu feminino é tão grande que se torna uma conexão direta com Deus. Você já viu mulheres que têm essa conexão com Deus? É maravilhoso, é surpreendente e também te deixa um pouco a pulga atrás da orelha. Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai contar direto com minha esposa. E ela sabe, não adianta mentir. Eu posso nem estar pensando em fazer coisa errada. Mas chega um momento e falo, sonhei com tal coisa assim, assim, assim. Aí depois eu vou e me deparo na cena. Falei, nossa, essa é a cena que ela escreveu. Então vem coisa errada aqui. Saiba que a minha esposa, ela é a que fica em casa, ela não trabalha, ela cuida dos meus filhos, ela nutre a nossa família, me nutre emocionalmente, mas ela é a que tem a visão além do alcance. Ela enxerga além daquilo que eu estou enxergando, adiante de mim. E esse é um termo que eu sempre uso e gosto. Se eu sou um homem que eu tenho que vestir uma armadura, eu sou um guerreiro que vou para o fronte de batalha, com espadas, escudo, no combate corpo a corpo, a minha esposa está lá atrás, guardada, protegida. Mas ela está no forte, na torre, de vigia, com uma flecha, um arco e só aljava cheia, me protegendo daquilo que eu não posso ver, me protegendo das minhas fragilidades. E com suas flechas, ela consegue evitar que eu venha me machucar, que eu caia, que eu desvie a rota, que eu seja pego de surpresa por inimigo. E essas flechas se chamam oração. Se chama intimidade com Deus. Palavras que nutrem. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, não existe mais isso. É difícil você nadar contra a correnteza do mundo.
contra a liberdade de expressão, contra o poder da mulher feminina, o feminismo, o machismo e todos esses rótulos que é colocado no meio da sociedade, na rede social. A mulher ela perdeu o direito de ficar em casa quando ela conseguiu o direito de ir para as ruas, de trabalhar, de votar, de tudo isso. Mas saiba que a partir desse momento, a disfunção começou a ser gerada. A mulher não foi feita para carregar carga. A estrutura óssea dela não é feita para isso. A estrutura óssea dela é feita para gerar filhos, com um quadril largo. O homem não tem quadril largo. Ele não foi feito para gerar filhos. Mas a estrutura óssea dele é muito mais rígida, é muito mais tensa que da mulher. Porque o homem foi feito para gerar, para carregar a carga. Peso, peso mesmo. De ir para o mato, matar um javali e trazer esse javali nas costas. Ir para o mato, derrubar uma árvore, rachar a lenha e trazer nas costas. De enfrentar um urso, de enfrentar um leão, de domar um cavalo, de domar um boi selvagem. O homem foi feito para isso. Esse foi o plano inicial. E a mulher foi feita para ficar em casa. Tanto que a mulher tem progesterona e o homem tem testosterona. Mas a mulher tem um pouquinho de testosterona e o homem tem um pouquinho de progesterona. Só que, infelizmente, os alimentos químicos, os alimentos industriais, eles estão gerando muito mais progesterona. E as mulheres que teriam ali sua fase de maturidade feminina, com seus 15, 16, 18 anos, formação de seios, formação de quadril, está se formando com 8, 10, 12 anos. Excesso de produto industrial. Excesso de hormônio numa carne de frango, excesso de hormônio no leite de vaca, para produzir mais. Sabia que tudo que a gente come aí produzido aí de massa, de bolos, doces, precisa do leite. E esse leite vai ser produzido, onde já se viu uma vaca dar 30, 40 litros de leite. É hormonizado. A vaca recebe muito mais hormônio de progesterona, para gerar muito mais hormônio, e esse hormônio gera muito mais leite. A minha vaca na roça, no sítio, 7 litros, 10 litros, mas muito bem dado. Na fase alta da vaca, na fase mais linda da vaca. É 2, 3, 5. Ah, mas aí a gente tem uma injeçãozinha, toda vez que a gente for tirar o leite da vaca, aí joga uma injeçãozinha, taca uma injeçãozinha nela que abre o leite. Abre mesmo, parabéns. E esse leite seu filho bebe, sua filha bebe. E você está entupindo todo mundo de hormônio. E aí vem essa fase adulta na idade de infância, de criança, na mulher e no homem. Ah, mas no homem não tem nada a ver. Quantos casos nesses 20 anos de enfermagem eu já acompanhei de ginecomastia? Homem com seios como de mulher. Por excesso de guloseimas, de doce, de massa. Excesso de progesterona. Homens com gordura visceral, abdominal gigante. Na década de 80, na década de, 70, não se via isso. Um dia. E por que agora a gente está acompanhando muito isso? A má alimentação. Ah, mas então a indústria química ela vai mudar? Não, ela não quer que mude. Ela quer que o homem raiz, forte, rude, seja uma bolha de gordura. Por quê? É rentável isso. Não dá rendimento no homem rude, rígido, forte. Não dá rendimento. Dá rendimento um homem que senta em casa e come doce, potes mais potes de pipoca assistindo Netflix. Isso dá dinheiro. Entende? Que essa disfunção começou muito antes da gente ter nascido. Essa disfunção ela vem trabalhando. O planejamento de disfunção do homem e da mulher é muito, muito antes. Cabe a nós ter esse estado de consciência e mudar um pouco a dieta, a alimentação, mudar o nosso estilo de vida. Mas quantas pessoas estão hoje nos seus apartamentos, finais de semana, sem uma rotina, sem um propósito, e vivem... Bom dia, vamos tomar café, gente. Quantos homens estão sem propósito hoje? Vivem num apartamento, numa casa, guardado, com uma rotina de Netflix na TV, joguinho no celular, rede social no celular. Quantos? Ah, mas eu jogo futebol de domingo, uma vez por semana, uma vez na vida.
Então, quando a gente fala de um relacionamento equilibrado, ele vai muito além das quatro paredes. Ele vai muito além de uma conversa, de o homem ajudar a mulher, e vai muito além. E quando a palavra de Deus aqui em Efésios fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, ela tem que entender que ela não tem que ser submissa a esse homem banana, esse homem que está desvirtuado, que ele só está em pornografia, só está em coisas que vão levar ela para baixo. Estar sobre a mesma missão, qual é a missão desse cara? Eu já acompanhei pessoas que, como a gente falou, a mulher é o céu na terra, ela vai descendo, ela encontra com o homem. E o homem é a terra no céu. Qual é o primeiro instinto do homem? Sobrevivência. O segundo, comer. Terceiro, procriar. O quarto, aí sim, a função sexual. Mas é o relacionamento, é o encontro. Mas antes do encontro, o homem tem os seus três estímulos: sobrevivência, luta, comer, procriar, função sexual. Depois do encontro, o relacionamento. Mas quando se encontra e a mulher desce e fica na área da sexualidade, ou na área da comida, ou na área da sobrevivência, junto com o homem, todo mundo sofre. Todo mundo sente. Quantos casais já não acompanhei com queixas? Ah, no início a gente assistia filmes junto, a gente saía junto. Depois a gente começou a ir para uma boate, para uma balada junto. Ah, depois a gente começou a experimentar coisas. Ele ia para um lado, eu ia para o outro lado. Ah, depois a gente experimentava nas baladas e levava para casa. Ah, mas depois ele não queria mais nada e ele ficava filmando. A gente fazendo festa. Eu falei assim, como? Como um homem vai permitir isso com sua esposa? Disfunção. Esse homem, ele não se valida mais na sua força do braço. Ele não se valida mais num jiu-jitsu, num futebol. Ele se valida mais agora na sexualidade. E eu falo que quando um casal ele entra nessa disfunção da sexualidade, daí pra frente é só pra trás, não tem limite. Não tem limite. Não tem. Vai ser casais, vai ser troca de casais, a mídia social, a rede social, a grande TV do Brasil já está estimulando isso, que agora pode ser 3, ser 4, ser 5 num casal. E aí a disfunção acontece. Então, meu povo, qual que é a sua missão, homem, aqui nessa terra? Mulher, qual que é a sua missão aqui nessa terra? É gerar filhos, é educar, é promover. Sabe que eu não preciso ser 100% rude, agressivo, estúpido, força e levar tudo na força do braço. Eu vou ter meus momentos de fragilidade, de dor, de cansaço, de querer colo. Aí cabe à mulher acolher esse homem, nutrir ele emocionalmente, nutrir ele no que ele precisa e enviar. O homem que quer colo demais é um bebê. Meu filho de 7 meses, ele quer colo, ele não sai do colo. Esse é um bebê. Mas logo ele vai ser enviado, como foi os outros. Então entenda que não tem problema eu ser fragilizado. O problema é eu me permanecer fragilizado. Eu tenho que ser nutrido. O homem tem a ação de proteger, de prover sustento. E a mulher, ela é o que nutre o lar. Ela é que edifica o lar. E os dois juntos, nessa função, nesse equilíbrio, o lar floresce. Os filhos chegam, os filhos não vão precisar de psicólogo, de psiquiatra infantil, não vão ter os transtornos de TDAH, não. Por causa do equilíbrio emocional. Saiba que as grandes queixas que chegam na sessão de terapia sobre TDAH, autismo, é porque o pai e a mãe trabalham, são ausentes. Não toca o filho de doces, deixa o filho com uma babá, com uma cuidadora, essa cuidadora no celular, não toca o filho de doce e de tela. E o menino já não age mais no normal, no natural dele. Ele vai agir só na mente, porque a tela é só mente, é só mexer o dedinho e mexer na mente. Estímulos e estímulos. Engenheiros técnicos, engenheiros de informática, de inteligência artificial, estudam para como manipular as mentes das crianças. E 99% dos desenhos hoje são assim. Então, quando a gente está em equilíbrio, quando a gente entende qual é o nosso propósito na Terra, a gente consegue promover isso. E o maior retrato de um casal que ele está cumprindo sua missão são os filhos. Seus filhos são funcionais, seus filhos são obedientes, seus filhos são saudáveis emocionalmente, o casal não está fingindo. Eles são de verdade. Quantos casais fingem que são aquele casal de margarina, né? Padrão família de margarina. Mas em casa, disfunção. O filho é que manda, a filha é que manda.
É uma bagunça, é birra, é choro, é tela, é celular, é transtorno. Não tem como. Quando uma pessoa chega e diz, ó, Cleiton, eu preciso que você ajude meu filho, ele tem 12 anos, 13 anos. Fala, tá bom. Primeiro 3 sessões com você, 3 sessões com seu marido, depois mais 3 sessões com vocês dois, o casal. Depois dessas 9 sessões que a gente for acompanhando vocês, aí a gente pode chegar no seu filho. Porque o filho é reflexo do pai. O seu filho é o seu reflexo. Ele se espelha em você. Se você é um pai que fuma, que bebe, seu filho pode ir para esse caminho. Agora, se é um pai que canta, que joga futebol, seu filho pode ir para esse caminho. Seu filho é seu reflexo. Então entenda isso, homem e mulher. O filho é nosso reflexo. O filho ele não tem filtro. As emoções, as dores, as doenças que acontecem nele é porque tem alguma coisa no ambiente de casa que está em disfunção. É uma ausência ou é um excesso. Um excesso de cuidado também causa transtorno. Um excesso de afeto causa transtorno. Tudo em equilíbrio, não é fácil. Gerar filhos uma noite, muito tranquilo. Educar, cuidar e enviar eles, aí é mais difícil. Eu quero encerrar falando sobre Provérbios, capítulo 12, no verso 4, que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Se eu sou o que sou hoje, se eu estou onde eu estou, não é porque simplesmente o Cleiton desejou isso, porque o Cleiton quis isso. É porque atrás de mim eu tenho uma mulher que me edificou. Porque o homem, ele tem essa selvageria, ele é uma besta indomável. E o outro homem não domina outro homem. É a mulher que vai trazer o céu ao encontro da terra e vai unificar, vai formar esse relacionamento. Se hoje eu sou o que sou, se eu estou como eu estou, é graças a uma mulher que me nutriu emocionalmente, é graças a uma mulher que me nutriu fisiologicamente com alimentos e que me colocou numa disciplina. Ah, mas você se sujeita à mulher, então você é um homem banana? Eu falei, não, não é assim não. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um princípio. E quando a gente está na mesma missão, a gente tem os mesmos princípios, eu honro a Deus através da minha esposa. Porque cadê Deus? Você enxerga Deus aí? Eu não estou enxergando Deus, de verdade. Sem religiosidade. Eu não estou vendo Deus, eu não enxergo Deus. Muito difícil consigo sentir um pouco da palavra, do amor, do afeto de Deus nas minhas orações. Mas a partir do momento que eu sei que como em Efésios, que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, honrar minha esposa como Cristo honra, quando eu honro a minha esposa, quando eu sou um cara que não vive na gandaia, que não sou da traição, não sou do adultério, eu estou honrando a Deus. E essa é a missão minha aqui na Terra. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Depois honrar o meu próximo. E o meu próximo é minha esposa. Já tem 2 missões numa só. Então cabe a você hoje. Hoje a gente está falando de relacionamento. É entender qual é a sua missão aqui na Terra. Qual é o seu propósito. Você não consegue honrar a sua esposa? É porque você não está debaixo da missão de Deus. Você está debaixo da missão do seu ego, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua disfunção. Ah, você tem disfunção, você não consegue sair das telas, das pornografias, você está em disfunção. Olha para você. Tem muito mais hormônio feminino em você do que masculino. Está na hora de levantar e agir. A gente vai encerrar. Vamos orar. Agradecer a Deus por esse dia. E que cada um de nós, homens e mulheres, saibamos qual é o nosso propósito aqui na Terra. Por que eu estou aqui? Se hoje eu vivo um relacionamento, qual é a minha missão dentro do relacionamento? Se hoje eu desejo, eu almejo um relacionamento, o que eu quero? Qual é a mulher padrão para você? Você está no mesmo padrão dela? Você, mulher, está no mesmo padrão? Qual é o seu padrão? Você é valiosa? Aquilo que é valioso não se acha em qualquer esquina, não, hein? Tem que procurar. Não seja uma moeda de troca fácil. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia sobre nós no dia de hoje, nessa quinta-feira. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos instrui. Porque como é difícil para nós homens, ó Pai, seguirmos na intimidade, na intuição que vem do Senhor, Pai. Pois muitas das vezes nós agimos na força do braço, na força do ego, do orgulho. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos envia as mulheres, as auxiliadoras, que vêm nos orientar, nos disciplinar, nos auxiliar, Pai, no caminho certo, na palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Pai, se tem homens e mulheres que vão passar por aqui hoje, que entenderam um pouco dessa palavra, mas não conseguiram
aplicar, não consegue ver isso em suas vidas. Que o Senhor, Pai, possa levantar professores, instrutores, mulheres, ó Pai, para ensinar, Pai, para discipular, para ajudar cada homem e cada mulher que está aqui hoje, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter o Senhor como referência, uma referência de família, Pai, com padrões, com princípios, ó Pai, da Bíblia, Senhor Deus. Como foi Priscila e Áquila, Pai. Como foi José, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar esse manual. Que possamos a cada dia ter a necessidade, sede e vontade de ler a Bíblia, de buscar mais da Bíblia, da sua intimidade, Senhor Deus. Que nós, homens, possamos saber que somos guerreiros, que enfrentamos o dia, os perigos com espadas, mas que temos atrás de nós uma mulher guardada, no forte, municiada, Pai, das suas flechas, com a aljava cheia, Senhor Deus. Nos livramos, ó Pai, através de oração, através de palavras que edificam, Senhor Deus. Pai, que haja cura, que haja restauração, que cada mulher que passa por aqui hoje, Pai, possa se tornar uma mulher sábia, uma mulher que cura, uma mulher que edifica, Pai. E cada homem que passa por aqui hoje possa entender, Pai, qual é o seu real propósito aqui na terra, o porquê que ele está vivendo o que está vivendo. Que a partir disso, Pai, ele venha se alinhar com o Senhor, com o verdadeiro propósito. Pai, assim eu oro e declaro, em nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe, e amanhã tem mais.